Infelizmente, o vídeo do Cotopaxi ele vai precisar ser um pouco diferente, porque a gente teve um grande imprevisto no dia de hoje ao conhecer o centro histórico daqui de Quito. Fui vítima dos famosos pickpockets que levaram minha câmera e todo o conteúdo que eu tinha gravado referente à expedição do Cotopaxi, que envolvia como a gente chegava na montanha, o refúgio como ele funciona, a ascensão à noite em ambiente de gelo, um depoimento do cume e todo esse retorno. Então, tudo foi embora. Se você pesquisar por montanhas para começar o montanhismo de altitude, provavelmente o Cotopaxi vai aparecer várias vezes, e isso não é por acaso. Apesar de ter 5.897 metros de altitude, ele é considerado uma das melhores montanhas do mundo para quem quer fazer a primeira ascensão em gelo. Aqui praticamente você encontra tudo que existe em expedições maiores: caminhada noturna, progressão em geleira, uso de crampons, piolê e todos os desafios de altitude. Mas antes de falar da subida, vale entender onde está essa montanha. O Cotopaxi ele fica dentro do Parque Nacional Cotopaxi, que fica na Cordilheira dos Andes, e fica a cerca de 2 horas de Quito, que é a capital do Equador. Essa proximidade faz com que praticamente toda a expedição comece por ali. E foi exatamente o que fizemos. Depois de quase 27 horas de viagem até o Equador, passamos o primeiro dia organizando equipamentos e fazendo uma etapa muito importante da preparação: a aclimatação. Como Quito já está a quase 2.900 metros de altitude, o próprio corpo começa a sentir essa diferença logo nas primeiras horas. Mesmo assim, resolvemos subir no teleférico, que é considerado um dos teleféricos urbanos mais altos do mundo, e em cerca de 20 minutos ele ganha aproximadamente 830 metros de altitude e chega muito próximo dos 4.000 metros. Para quem vai enfrentar uma montanha nos dias seguintes, é uma forma muito simples de começar o processo de adaptação do organismo. E uma curiosidade interessante é que, apesar de possuir montanhas cobertas por neve durante todo o ano, o Equador praticamente não tem as 4 estações bem definidas como a gente está acostumado aqui no Brasil. Como o país está sobre a linha do Equador, a temperatura varia muito pouco ao longo do ano. E o que realmente muda é a quantidade de chuva. Por isso, o Cotopaxi ele pode ser escalado praticamente a qualquer mês. O que determina se a montanha estará em boas condições não é a estação do ano, mas o vento, a estabilidade da geleira e a atividade do vulcão. No dia seguinte, a gente deixou Quito em direção ao Parque Nacional Cotopaxi, e essa estrada leva cerca de 2 horas. Conforme a gente vai ganhando altitude, a paisagem muda completamente. Aos poucos a vegetação vai desaparecendo e o vulcão ele passa a dominar o horizonte que a gente está chegando. O Cotopaxi está dentro desse parque nacional e a ascensão só pode ser feita com um guia credenciado. Depois que a gente entra no parque, a gente ainda segue de carro por mais 30 minutos até o estacionamento. Dali em diante começa uma caminhada até o refúgio José Rivas, que está localizado a 4.864 metros de altitude. É uma caminhada curta, de aproximadamente 1 hora, mas já suficiente para perceber como a altitude muda completamente o ritmo. O terreno é formado por cinzas vulcânicas e pedras soltas e cada passo parece render menos do que deveria. Quando a gente chegou no refúgio, a previsão começou a mudar. Algumas precipitações de neve já apareciam ao redor da montanha e aquilo indicava que a madrugada provavelmente seria mais difícil do que imaginávamos. Às 11 horas, o refúgio inteiro acorda praticamente ao mesmo tempo. Aquela tranquilidade do fim de tarde, ela começou a dar o som de botas sendo calçadas, mosquetões batendo, crampons sendo ajustados, lanternas iluminando tudo que tinha ao redor. E um pouco antes da saída, um grande contratempo aconteceu com a minha pessoa. Eu comecei a passar mal e comecei a vomitar muitas vezes, antes mesmo de começar essa caminhada. E não dava para saber se era efeito da altitude ou alguma coisa que eu havia comido, mas a subida já começou com o meu corpo bastante prejudicado. À meia-noite, a gente finalmente saiu. O primeiro trecho ele acontece sobre um terreno vulcânico e dura cerca de 1 hora. Depois disso, a paisagem muda completamente e é ali que começa a geleira. Os crampons entram em ação e a corda passa a unir toda a equipe e cada passo passa a exigir muita atenção. Naquela madrugada, o guia decidiu abandonar a rota tradicional. Como fazia alguns dias que não nevava, a neve recém-precipitada tapou algumas gretas, e isso fez com que a gente ficasse muito vulnerável, e abrir uma nova rota seria mais seguro segundo o guia. Na prática, isso significou uma subida mais lenta, mais técnica e muito mais cansativa. Talvez o que mais tenha me surpreendido
foi a inclinação dessa montanha. Quando a gente olha fotos do Cotopaxi, a impressão é que é uma subida relativamente tranquila, mas não é. Praticamente todo o percurso acontece em uma subida constante. São poucos os trechos na linha horizontal que a gente consegue parar para recuperar o fôlego. E a altitude também, ela vai cobrando o seu preço. Cada parada fica um pouco mais longa. Cada passo exige um pouco mais de esforço. E aos poucos, o horizonte foi começando a se clarear. Depois de aproximadamente 6 horas de ascensão, chegamos ao cume às 6 horas e 23 minutos da manhã. Lá de cima é possível enxergar uma enorme cratera congelada do vulcão. Um contraste difícil de imaginar para quem nunca esteve ali. E é curioso pensar que, apesar da camada constante de gelo, o Cotopaxi ele continua sendo um vulcão ativo e segue monitorado até hoje. A gente permaneceu por cerca de 40 minutos no topo antes de começar a descida. E na volta o caminho ele parece mais curto. O Cotopaxi ele exige preparo físico, aclimatação, conhecimento básico de equipamentos de gelo e respeito pelas condições da montanha. E se a ideia é entender como funciona uma grande expedição em gelo antes de partir para montanhas mais altas, é difícil encontrar um lugar melhor para começar. O Cotopaxi ele vem classificado como um nível de uma montanha difícil. E de fato, ela é uma montanha difícil. Eu falo assim que a gente tem que tomar muito cuidado e ter um conhecimento do lugar que a gente está indo. Eu já tenho certa experiência em montanhas altas, em montanhas nevadas, e ainda assim eu achei ela com uma dificuldade muito forte, porque praticamente todo o terreno, a partir do refúgio que a gente sai, é feito numa ascensão muito elevada. Pouquíssimos momentos, ou em nenhum, a gente vai andar na horizontal. E essa ascensão elevada, praticamente a gente vai estar andando no gelo, com equipamentos, ou seja, com crampon, com ice axe, o que deixa isso ainda mais difícil. O que para mim foi uma grande dificuldade foi o fato de que eu não dormi na noite anterior, que na verdade nem é noite, né? A gente chega no refúgio, janta em torno das 5 da tarde e aí vai para um descanso, aonde às 11 da noite a gente já acorda para fazer a ascensão ao cume. Então eu estava praticamente 2 noites sem dormir. E quando eu estava muito próximo do cume, quando eu estava amanhecendo, começou a me bater um cansaço, uma exaustão muito grande, que aliada à altitude da montanha, que naturalmente já dá uma sonolência, eu comecei a sentir muito sono e por vezes dá uma derivada assim, o que torna isso um pouco perigoso. Então assim, tecnicamente é uma montanha que tem que ter um pouco de conhecimento, fisicamente ela vai exigir bastante do seu corpo, então tem que estar treinado. E um outro fator que eu acho que deixou um pouco mais difícil foi o fato de que a gente saiu do refúgio e o nosso guia falou que a montanha não recebia neve por 6 dias e que por isso o primeiro glaciar que a gente ia cruzar estava perigoso. Desconheço qualquer relação com o fato de não nevar e a montanha estar perigosa, mas a sugestão dele foi que a gente abrisse uma nova rota no primeiro glaciar. E naturalmente isso tornou o percurso um pouco mais difícil, até porque a gente teve que gastar mais energia nisso. Aonde inicialmente poderia existir um caminho para a gente andar, a gente teve que pular gelo, teve que fazer um esforço maior para conseguir encontrar um lugar para passar. Essa montanha também teve, se eu não me engano, 3 gretas que a gente teve que pular elas. E gretas são aquelas fendas gigantes assim entre os glaciares. Então não é uma montanha para quem está começando agora, mas é uma montanha muito desafiadora e muito bonita para quem quer fazer uma expedição como essa. Mas se você gosta de conteúdo, desses conteúdos que eu faço, curte o vídeo, comenta e continua porque amanhã tem mais. Então a gente desceu ontem do Cotopaxi, hoje é o nosso dia de descanso aqui na capital e amanhã a gente embarca para o Chimborazo. Vou começar todo o processo de gravar de novo, dessa vez com o celular, para que nada aconteça, espero não ter mais imprevisto. Valeu? Então esse foi o Cotopaxi aqui no Equador. Curte, comenta, compartilha e valeu, obrigado.